Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre a Bíblia. E para isso, abre por favor em Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 9 e 10. Ele partiu da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês e no primeiro dia do quinto mês. Chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa é a forma certa de estudar a Bíblia. Lendo, buscando a lei de Deus, praticando a lei e ensinando a lei. E a gente vai falar primeiro dessa parte, buscar a lei do Senhor. Mas antes disso vem uma expressão, pôs no coração. Esdras entendeu que era necessário buscar a lei de Deus. Porque no momento de dificuldade, no momento de tentação, no momento de tribulação, ninguém vai poder lutar no seu lugar. Você tem que manejar a palavra e lutar o seu bom combate. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo que é necessário que o obreiro maneje bem a palavra. E além disso, também Pedro vai nos alertar que nos últimos dias viriam falsos mestres que ensinariam falsas doutrinas. Mas ele diz, vocês não podem ser enganados por eles. Pelo contrário, cresçam em graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós só podemos crescer no conhecimento de Cristo a partir dessa palavra. E quando nós estamos lendo essa palavra, nós não podemos deturpá-la. Porque quando nós deturpamos a palavra de Deus, isso leva à maldição. Além de ser a maior arma de Satanás contra nós. Na tentação de Cristo, a partir da segunda e na terceira tentação que Satanás faz contra Jesus, ele vai dizer, está escrito. Satanás deturpa as escrituras e nós não podemos fazer isso. Nós temos que interpretá-las, ler elas da forma correta. Mas como fazer isso? Abre em 2 Coríntios, por favor. Não, é 1 Coríntios 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As Escrituras são inspiradas por Deus, mas nós só podemos compreendê-las quando nós lemos quando nós a lemos junto com o Espírito Santo. Porque o homem natural não consegue discernir o que está escrito aqui, não consegue entender da forma certa o que está escrito aqui. Somente quando nós estamos com o Espírito Santo, nós podemos entender corretamente a palavra de Deus. E a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do lado, e você tem que deixar o autor explicar o que ele escreveu. Além disso, não tenha medo de fazer perguntas. Olha o que está escrito em Atos 8. Abre, por favor, em Atos, capítulo 8, versículo 34. Então o eunuco disse a Felipe, peço que você explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Nós temos que ser humildes e perguntar, não ter medo. É legal fazer isso. Nós temos que tirar nossas dúvidas. Vai ter muita coisa na Bíblia que a gente não vai entender. E a gente tem que ir na escola bíblica perguntar para os professores, para os nossos pais, para o pastor, porque algumas coisas nós não vamos poder compreendê-las e a gente vai precisar de pessoas que têm mais entendimento do que nós para explicar. Porque um dia você vai ser essa pessoa que vai ensinar a outras. Mas para isso a gente tem que ser humilde de reconhecer que a gente não sabe tudo e que a gente tem dúvidas e precisa de ajuda de outras pessoas. Deixa eu recapitular. Tá. A gente tem que ler a Bíblia junto com o Espírito Santo, a gente não pode ter medo de perguntar. E terceiro, para entender a Bíblia da forma certa, a gente tem que levar em conta o contexto. Meu pai disse para mim que quando você tem que ler o texto, lê 2 capítulos antes e 2 capítulos depois e, se possível, lê o livro inteiro. Por quê? Porque só assim você entende o que realmente o autor quis dizer. E também a gente tem que saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, para a gente ter um entendimento do que o autor quis dizer da forma certa no texto. Eu repeti isso 2 vezes. Agora abre, por favor, em Josué. Josué, capítulo 1, que é um texto que a gente abre muito na igreja. Josué 1, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei,
Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Nós temos que meditar nesse livro de dia e de noite. E quando a gente vai ver a palavra meditar no dicionário, olha o que está escrito. Meditar fala sobre refletir, pensar, estudar, concentrar o espírito em algo. Quando a gente estiver lendo a palavra de Deus, a gente tem que se concentrar totalmente nela. E depois que a gente fechar a Bíblia, a gente tem que continuar refletindo sobre o que o Espírito Santo quer falar com a gente naquele texto e como praticá-lo. Quando você estiver lendo a Bíblia, leve em consideração o contexto, leia ela com o Espírito Santo. Deixa eu ver o terceiro contexto. Não tenha medo de perguntar e medite na Bíblia. Não simplesmente leia, mas medite, reflita. E por último, abre em Atos 17. Atos, capítulo 17, versículo 11. Ai, tá coçando, né? Nossa, são 9h55 já? Ah, uma charada, ó. Charadas. Pra saber o dia que eu tô gravando, ó. Vamos ver. O seu amanhã é o meu ontem há uma semana atrás. Pense nisso. Ora, esses de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós temos que ler a Bíblia com um coração aberto, não endurecer o nosso coração, mas deixá-lo disposto para entender as escrituras e deixar que Deus molde o nosso coração. E quando a gente estiver ouvindo uma pregação, a gente tem que conferir se está nas escrituras, porque se não estiver nas escrituras, o que o pessoal está falando está errado. Só as escrituras têm a verdade. E quando nós fazemos isso, damos atenção às escrituras, olha o que vai acontecer. Paulo em Tessalônica vai dizer que não tem registros de salvação. E depois Paulo vai para Atenas, um lugar muito idólatra, e vai dizer, alguns se converteram, mas muitas pessoas a mais zombaram. Mas em Bereia, um lugar que dava importância à palavra de Deus, vai dizer o quê? Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e muitos homens. Quando nós damos atenção às escrituras, nelas há salvação. Quando nós damos atenção às escrituras, nós entendemos que nela há vida. E é isso que Deus vai dizer em Deuteronômio. Essas palavras que eu falo para vocês não são coisas vãs, mas antes disso, são a sua vida. Finished. E eu te faço o desafio. Reeditando o desafio. O desafio vai ser você ler o Evangelho de Marcos. São só 16 capítulos. Vai lendo 2 capítulos por dia. Tenta entender o contexto do versículo e aplica ele ao seu dia. É isso. Tchau. Até a próxima.